Hoje falaremos de uma classe de ativo que você vai ouvir muito nos próximos anos. Pode anotar. Esse vídeo é justamente para transmitir um conhecimento de base muito importante sobre ela. Nós falaremos sobre os bonds. Fala pessoal, meu nome é Renan Zanella, faço parte da equipe de análise da Convex Research. Se você se interessa por economia, investimentos internacionais e gestão de portfólio, inscreva-se no canal para você não perder os nossos conteúdos que saem todas as semanas. E fique ligado que no final desse vídeo eu vou te fazer um convite. Eu tenho certeza que você vai gostar e aproveitar demais. Vamos lá. Nós já falamos nesse canal sobre o conceito dos bonds, que nada mais são do que títulos de dívida ou títulos de renda fixa, só que essa é a nomenclatura no exterior. Então aqui no Brasil você vai ouvir falar das debêntures, dos CDBs e dos títulos públicos, tudo isso também são bonds. A gente tem os bonds, que são os bonds soberanos, no nosso caso aqui seriam os títulos públicos, e os bonds corporativos, que é quando a gente empresta o nosso dinheiro para uma empresa, seja uma empresa, uma instituição financeira ou uma instituição não financeira. E hoje eu quero tratar de dois conceitos que você vai se deparar quando estiver investindo em renda fixa, que é o conceito de high yield e high grade. Muita gente, quando começa a investir em renda fixa, talvez esse tenha sido o seu caso ou está sendo o seu caso, vai lá, abre o site da corretora ou o site do banco, abre o aplicativo, clica em renda fixa e põe um filtro, rentabilidade, coloca até taxa maior para menor. Aí você começa tentando investir nos títulos com maior rentabilidade. E fazendo isso, muitas vezes o investidor deixa de lado outros atributos que são tão importantes quanto, como, por exemplo, o prazo e a qualidade daquela empresa ou daquele governo se você tiver investido num título soberano. Então, na renda fixa, a gente tem três principais riscos. A gente tem o risco do mercado, que é o risco de oscilação nas taxas de juros. Então, se você compra um título de longo prazo, mesmo que seja renda fixa, esse título pode cair. Da mesma forma, você também pode ter uma rentabilidade muito maior do que aquela esperada. Isso é a variação daquele título, que a gente chama de marcação a mercado. Existe o risco de liquidez, que é quando você não consegue vender aquele ativo. Então, de repente, você se planejou para resgatar daqui 10 anos, deu 5 anos e você teve uma oportunidade de comprar uma casa, precisou pagar uma operação, ou precisou viajar, precisou resgatar aquele dinheiro antes do prazo, você não tem a liquidez desejada. Ou você até consegue vender aquele título, mas não pelo preço adequado, não pelo seu valor justo. E existe o terceiro risco, que é o tema desse vídeo, que é o risco de crédito, é o risco de calote. Quando a gente fala de renda fixa, a gente está falando de títulos de dívida, você se torna um credor, você empresta o seu dinheiro para alguém. Esse alguém pode ser um governo, pode ser uma empresa, pode ser um banco, pode ser uma financeira, mas você está emprestando esse dinheiro. E o risco de crédito, ele se refere à probabilidade ou à chance de você receber esse recurso de volta. Mas é claro, o risco ele não é igual para a padaria da esquina, aquela empresa que acabou de fazer o seu IPO na bolsa, ou um governo, uma economia como a economia dos Estados Unidos. Então, o risco ele é diferente a depender da instituição, a depender da empresa para quem você está emprestando esse dinheiro. E na prática, como que você consegue fazer essa distinção de risco? Justamente utilizando desses dois atributos, desses dois conceitos, separando aquilo que é high yield e aquilo que é high grade. O que é high yield? High yield em inglês significa alto rendimento. A gente sabe que no mercado nenhum almoço é gratuito, como diria Milton Friedman. Então, quando você tem um ganho maior é porque você também tem um risco maior. Por exemplo, se você investe num CDB de um grande banco, você entra lá no seu aplicativo e você filtra CDB, você vai encontrar um CDB pagando 90%, 95% do CDI. Dependendo da corretora que você tem conta, você pode encontrar um banco pagando 110% no CDB. Será que aquele banco ele é tão seguro? Por que ele está pagando tanto a mais do que outros bancos? Muito provavelmente é porque ele precisa mais do seu dinheiro do que aquele bancão. Então, no mercado a gente sempre tem essas duas forças atuando, o retorno e o risco. Então, no caso dos investimentos high yield, você vai ter um rendimento maior, mas você também vai correr um risco maior. Logo, você precisa ter mais cautela na escolha desses títulos e diversificar bem a sua carteira. Então, claro, você vai colocar um percentual pequeno da sua carteira, do seu portfólio, nesse tipo de título. Uma curiosidade interessante, no Brasil, qual que é o título mais seguro que a gente tem? São os títulos públicos do governo. Isso porque, em última instância, o governo nunca quebra. Ele pode simplesmente imprimir mais dinheiro, imprimir moeda e pagar
todos os seus credores. Só que o nosso título público brasileiro no exterior, ele é considerado high yield, ele é considerado um junk bond, você também pode ouvir essa expressão, o que significa um título de alto risco, de alto rendimento e também de alto risco. E aqui fica uma dica para você. Muitas vezes as empresas brasileiras, bancos brasileiros, que aqui são considerados top de linha, lá no exterior eles são considerados high yield. Então, se você investe em bonds no exterior, você pode pegar o mesmo bond de um banco que você tem no Brasil. Então, por exemplo, você tem um CDB do banco X. Você pode pegar um bond desse mesmo banco no exterior com um rendimento muito mais interessante em dólares e não em reais. Então, fica essa curiosidade, porque apesar dos títulos públicos brasileiros serem considerados como que sem risco aqui para a gente em moeda local, para o investidor estrangeiro existe sim muito risco nos bonds soberanos do Brasil. E se nós temos então a categoria dos high yield, nós temos a categoria também dos high grade, o que em tradução literal significaria uma nota alta. Você pode ouvir também a expressão investment grade. Então, empresas que têm grau de investimento ou que têm investment grade também são consideradas high grade. Esse tipo de bond, esse tipo de título de renda fixa, que pode ser soberano ou pode ser corporativo, ou seja, pode ser de governos, países, ou pode ser de empresas e instituições financeiras, eles são mais seguros, eles são mais sólidos, logo eles rendem um pouco menos do que o high yield. Então, aqui você ganha na segurança e deixa um pouco a desejar no retorno. Não que seja um retorno ruim, isso vai depender do mercado, do ciclo econômico que a gente está vivendo. Mas aqui, tudo mais constante, você vai ganhar um pouco menos do que você ganharia aqui no high yield, só que você vai ter um controle de risco, uma gestão de risco melhor. Então, é lógico que outras variáveis precisam ser consideradas, mas tudo mais constante, e essa é uma frase que todo investidor e todo economista adora dizer, você sempre vai ter um percentual maior da sua carteira destinado aos títulos high grade, um percentual menor destinado aos títulos high yield. E talvez a essa altura você esteja pensando, bom, eu entendi a diferença entre o risco desses dois tipos de investimentos, mas na prática, como é que eu vou saber qual que é high yield e qual que é high grade? Fica tranquilo que esse não é um trabalho que você precisa fazer sozinho. Para nos ajudar, nós temos as agências de classificação de crédito ou as empresas de rating. O que elas fazem é ranquear essas empresas e darem uma nota de crédito para ela. As principais agências de rating que eu coloquei na tela para você é a Fitch, a Moody's e a S&P. Essas letrinhas que aparecem aí para você, AAA, AA, A, BBB, BB, aí vai depender de cada uma delas, indica qual a qualidade, qual que é o risco de crédito daquela empresa. Então perceba que as empresas com grau de investimento ou high grade, elas vão ser, por exemplo, pela classificação da Fitch, AAA, AA, A e BBB. Então, em teoria, e o que você vai ver quando você também estiver investindo na prática, é que as empresas com classificação AAA, elas são superior àquelas empresas com classificação BBB. Logo, elas vão pagar um pouco menos, mas também vão dar muito mais segurança, muito mais tranquilidade para o seu portfólio. E é a partir desse rating que você vai conseguir entender se você está investindo em um título que é high yield ou um título que é high grade. Vale lembrar que, principalmente em casos extremos, em pontos de inflexão, principalmente no ciclo econômico, pode ser que as empresas de avaliação de crédito, elas falhem, como por exemplo foi em 2008. Então, apesar desse rating ser um excelente guia para você, não tome ele como 100% certo e sempre que possível e você tiver tempo, disposição e conhecimento, faça uma análise um pouco mais aprofundada, principalmente quando você for colocar um volume maior do seu portfólio. Então, se você não tiver feito uma análise um pouco mais profunda, aloque menos ou opte por um fundo ou por um ETF. Meu objetivo aqui não é fazer nenhuma recomendação, mas trazer um conteúdo educacional e para te dar esse pontapé inicial, para te ajudar na sua pesquisa, eu trago 2 ETFs que você vai encontrar no mercado americano que distinguem bem essas duas classificações de investimento. Então, se você procurar pelo ETF HYG, você vai encontrar o maior ETF dos Estados Unidos com títulos high yield. E é interessante você optar por um ETF, caso você
escolha fazer esse tipo de investimento, porque o ETF ele já tem vários títulos diferentes. Então você não precisa se preocupar em analisar empresa por empresa, porque você já está diversificado em vários títulos dentro daquele ETF. E para títulos com grau de investimento, eu recomendo que você estude o ETF VCSH, o Vanguard Short Term Corporate Bonds, que tem títulos corporativos de curto prazo classificados com grau de investimento ou high grade. E eu falei no início desse vídeo que eu tinha uma surpresa para você. E eu também disse que essa classe de ativo provavelmente vai ser a mais badalada nos próximos anos, a mais falada, a que mais vai oferecer oportunidades. Eu estou falando aqui da classe de ativos de renda fixa, isso tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. E para poder te ensinar da forma apropriada e com muito mais tempo, não me limitar aqui a 8, 10 minutos de vídeo, eu quero te convidar para um evento que nós vamos fazer no dia 7 de novembro, para te explicar quais são as oportunidades na renda fixa brasileira e na renda fixa do exterior, como você pode fugir dos riscos e das armadilhas que essa classe de ativo traz e aproveitar as grandes oportunidades. Então, aqui na descrição desse vídeo vai ter um link para você se inscrever, deixa o seu e-mail, entra no grupo do Telegram para você receber as notícias e as novidades, e no dia 7 de novembro eu te espero na nossa aula ao vivo. Como ela vai ser ao vivo, eu te peço um único favor, que é compartilhe para o máximo de amigos que você puder, e eu te vejo lá. Até a próxima.